Opa, olá, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy, eu sou o Alessandro e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a entender como que você pode fazer uma entrevista de desligamento mais eficaz. Se esse é um tema que te interessa, fica por aí, que é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui no RH Academy e se você chegou agora aqui no canal, eu vou te ajudar a entender como que você pode fazer uma entrevista de desligamento de forma eficaz, tá? E aqui no RH Academy você vai encontrar conteúdo sempre fundamentado em pesquisas científicas, simples e com uma aplicação prática aí no seu dia a dia na sua empresa. Mas vamos logo para o assunto que é o que interessa, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a importância da entrevista de desligamento. E quando a gente fala de entrevista de desligamento, segundo uma pesquisa da Harvard, que vai estar o link aqui na descrição também, cerca de 75% das empresas no mundo, elas realizam algum tipo de entrevista de desligamento, tá? É interessante porque essas entrevistas, elas oferecem uma perspectiva única, na grande maioria das vezes, muito honesta, sobre o que está de fato acontecendo nas empresas. E às vezes a gente, eu digo profissionais de RH, a gente consegue identificar alguns pontos que talvez não apareceriam em pesquisas de eNPS, clima ou mesmo cultura, tá? Então, entrevista de desligamento é uma fonte importante de análise de dados para o seu RH, para a sua atuação em RH, tá? E essas informações que são coletadas nessas entrevistas, elas te ajudam a criar ações para melhoria das condições de trabalho, para melhoria até mesmo das práticas de liderança e de gestão da empresa como um todo, a partir do que vem aí nessas entrevistas, tá? E aí a gente chega na etapa de como que a gente se prepara, né, para uma entrevista de desligamento. O primeiro ponto que eu gostaria, né, que eu sugiro que você tenha um template, ou seja, um modelo, uma estrutura para a sua entrevista de desligamento. Esse template, essa estruturação, né, essa forma de entrevistar as pessoas, ela vai garantir consistência na coleta dos dados e, principalmente, ela vai te ajudar a cobrir todos os tópicos que são importantes para você. Então é mais fácil confiar nessa estrutura, nesse template, do que imaginar as perguntas a qualquer momento ou qualquer pergunta enquanto eu estiver conversando com as pessoas, tá? Um outro ponto aí que está dentro da etapa de preparação é a imparcialidade e a confidencialidade dessas informações. Isso é importante, é fundamental para que a gente tenha as respostas mais honestas possíveis, tá? Porque quando uma pessoa chega na etapa da entrevista de desligamento, dificilmente a gente tem muito o que fazer para reverter esse processo. Ou ela já foi desligada, ou ela já pediu o desligamento. Então é muito mais uma finalização, né? Um cumprimento de uma rotina de RH que é muito importante, do que um momento para tentar reverter ou para tentar fazer a pessoa repensar se ela fica ou não na empresa, tá? Por isso, confidencialidade e imparcialidade, tá bem? E aí tem um outro ponto, né? Algumas entrevistas de desligamento são mais fáceis do que outras. O que vai determinar isso? O que vai determinar é, obviamente, a razão pela qual a pessoa está fazendo essa entrevista de desligamento com você. Se a pessoa foi demitida porque teve um problema grave na empresa, talvez essa entrevista vá ser mais difícil. Se a pessoa está fazendo a entrevista de desligamento porque ela pediu demissão, porque conseguiu uma vaga de trabalho em outro lugar, ou está indo realizar um sonho de vida, talvez essa entrevista vá ser mais fácil. Então é importante que a gente tenha essa noção aí, esse entendimento, tá bem? Agora, a gente vai falar sobre como que a gente conduz uma entrevista de desligamento, quais são as estratégias que a gente vai utilizar. Mas antes, eu gostaria de te convidar para deixar o seu like aqui nesse vídeo e também se inscrever caso você não seja inscrita ainda aqui no RH Academy. E se esse vídeo chegar a 500 likes, eu vou gravar um outro vídeo sobre entrevista de desligamento, onde eu vou aprofundar e vou detalhar todos os passos para você construir a sua própria entrevista aí na sua empresa, tá bem? Então me ajuda, porque é bem importante. Me ajuda muito o canal a crescer e a aparecer para outras pessoas que, assim como você, se interessam pelo que a gente fala aqui no RH Academy. Mas vamos lá, né? Quais são as estratégias de condução da entrevista de desligamento? É importante que a gente entenda, né, que quando a gente vai conduzir essa entrevista, por ser uma entrevista de saída, pelo fato de que algumas podem ser mais fáceis ou mais difíceis do que outras, é importante que a gente esteja num ambiente neutro
e confortável, tá? Evite estar num lugar muito movimentado, com um trânsito de pessoas, muito barulho, muito calor, muito frio. Então, se possível, uma salinha simples já ajuda muito, tá? Desde que seja você e a pessoa que está sendo entrevistada, tá? E é importante também você aqui enquanto profissional de RH evitar algumas posturas defensivas, tá? E a ideia aqui é que a gente não iniba a pessoa que está sendo entrevistada nesse momento de saída da empresa. O que a gente quer é a informação mais honesta possível, tá bem? E o que a gente pode fazer para conseguir essas informações, nós podemos ter dois tipos de perguntas. Perguntas fechadas, que basicamente são aquelas de resposta sim ou não, como por exemplo, você recebeu o treinamento adequado para a sua atividade? Sim ou não? Você acha que as suas responsabilidades estavam bem claras aqui dentro? Sim ou não? Você acredita que havia oportunidade de crescimento aqui dentro? Sim ou não? Veja só, são exemplos de perguntas fechadas, tá? Elas te ajudam a quantificar esses dados de uma maneira mais fácil. E o outro tipo de pergunta que é importante que você tenha são as perguntas abertas, como por exemplo, qual foi a situação que mais te impactou positivamente aqui na empresa? Ou negativamente. Veja só, a pessoa vai discorrer, ela vai buscar na memória dela e a gente pode ter uma infinidade de respostas. Uma outra pergunta bem interessante que vale a pena é como você descreveria o seu relacionamento com a sua liderança ou com a sua chefia? Ou ainda, né, com os seus colegas de trabalho, com a sua equipe de trabalho. Veja só, são perguntas abertas que nos ajudam a aprofundar um pouco mais o entendimento no motivo ou nas razões que fizeram essa pessoa sair da empresa, né, caso ela tenha pedido, ou também a gente consegue identificar outros fatores que são importantes de serem trabalhados enquanto profissional de RH, tá bem? E aí, depois que a gente faz essa entrevista de desligamento, nós vamos precisar compartilhar esses resultados, né? E quando a gente vai compartilhar esses resultados, o seu primeiro foco vai ser tentar identificar padrões. Padrões de idade, padrões de cargo, padrões de turno de trabalho, padrões eventualmente de liderança ou temas comuns que aparecem nas respostas das perguntas abertas, tá? Então aqui é interessante que a gente olhe, né, quais são as principais preocupações ou principais problemas que são mais recorrentes tanto nas perguntas fechadas quanto nas perguntas abertas. Depois que a gente identificou esses padrões e os temas comuns, a gente vai estruturar isso através de uma apresentação breve e é importante que a gente compartilhe esses insights com a liderança da empresa, com a direção da empresa, com a gestão da empresa. Porque alguns pontos podem ser melhorados lá no local de trabalho e outros pontos talvez você, enquanto profissional de RH, vá precisar melhorar aí nas suas práticas de gestão de recursos humanos. Então é a partir disso que você vai ser capaz de implementar as mudanças necessárias para evitar que muitas pessoas saiam, né? Para evitar uma alta rotatividade aí na sua empresa. E é bem importante que quando você for compartilhar esses resultados, que você se baseie de fato nos dados que foram coletados, no feedback que você recebeu durante a entrevista de desligamento. E não naquilo que você acha que a pessoa gostaria de falar ou que você acha que seria importante de ser melhorado. Por que eu faço essa separação aqui, né? Para a gente entender que aquilo que de fato aparece, o dado em si, ele é o melhor indicador do que deve ser melhorado. E a nossa percepção sobre o dado talvez não seja a mais assertiva por N fatores, tá? Então é importante a gente se ater a esses dados e a esses feedbacks que a gente coleta aí, tá bom? E aí, quando a gente fala disso, né, nós temos algumas melhores práticas que podem ser feitas. E a primeira melhor prática é você manter a consistência na estrutura de coleta da entrevista, sabe? Mantenha a consistência na entrevista, porque isso vai te permitir comparação dos dados ou dados mais fidedignos ao longo do tempo. Ainda, né, faça o possível para que essa pessoa que está em processo de entrevista de desligamento, ela se sinta valorizada, ela se sinta respeitada durante esse processo de entrevista, porque aí você consegue ter uma informação mais verdadeira, mais honesta possível, tá? E de novo, só se baseie nos dados que você coletou, né? Utilize esses dados, esses feedbacks para você tomar decisões melhores de prática, né? Do que você pode melhorar aí na sua atuação enquanto recursos humanos, tá bom? E para te ajudar, eu vou deixar aqui no link, ou nos comentários, ou aqui no link do vídeo, né? Na descrição do vídeo, um link fixado para você acessar e conhecer a plataforma de educação online do RH Academy. Lá tem muitos recursos, tem cursos, tem informações e certificações que vão te ajudar a melhorar o impacto positivo que você causa aí na sua empresa atuando como RH, tá bem?
E era isso que eu tinha para te falar sobre esse tema nesse vídeo de hoje. Então, muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Eu espero que você tenha encontrado informações importantes, super práticas e usáveis aí no seu dia a dia, atuando como profissional de RH. E não se esqueça de se inscrever e também de curtir esse vídeo, tá? Eu te vejo no próximo conteúdo. Até mais, valeu, tchau!